Foi um jogo que chamou a atenção, principalmente no primeiro tempo, o número de erros individuais que a gente teve, assim, além dos 3 gols, em que de uma certa forma a bola estava com o Fluminense, tem um erro do Ayrton, uma saída do meio de campo que acabou não resultando no gol, um passe errado do Júlio César. O que você define, por que essa quantidade tão grande de erros assim no primeiro tempo? Algo ligado à concentração ou não? Pode ser uma maior concentração. Embora a gente tenha mobilizado muito para esse jogo, né? Tínhamos empatado o jogo anterior aqui e era um jogo de fundamental importância na nossa sequência, né? De fazer pontuação alta em casa, mesmo sabendo das dificuldades que teríamos. O Internacional ele tem feito muito bem esse tipo de jogo porque não tem vergonha de marca atrás e marca com muitos e às vezes provoca o erro. Eu, sinceramente, é a primeira vez que na minha carreira profissional como técnico eu levo 3 gols no primeiro tempo e existem erros que são coletivos, existem erros que são em função do adversário que força a marcação e provocam erro, mas esses não. Foram erros assim, bizonhos, né? Erros infantis. Então, acho que foi uma certa coincidência, né? Uma certa coincidência disso acontecer nessa noite. A gente estava com uma semana muito boa de trabalho, ainda na pré-eleição nós comentamos sobre isso, que era para trazer para o jogo a alegria e a determinação da semana de trabalho. E no futebol, principalmente atualmente, em qualquer tempo, não se permite tantos erros, né, não forçados, e isso deu ao Internacional um conforto muito grande. Achei que nós tivemos a chance até primeiro que eles, né, de fazer o gol, uma oportunidade clara com o Marco Júnior. Talvez ali o jogo pudesse tomar um rumo diferente, mas é muito erro para pouco jogo. Um tempo praticamente definiu e depois eles ficaram atrás, por mais que a gente forçasse, não foi o suficiente. Comentamos agora lá dentro que é preciso não esquecer, mas tirar isso como ensinamento, que a desatenção ela custa muito caro, mas é preciso também ter uma reação para os próximos jogos. Marcelo, boa noite, aqui à tua direita. Queria 2 situações, por favor. A primeira, a gente até imaginava a entrada de início do Matheus Alessandro, porque ele vinha de uma sequência boa, você optou pelo Júnior, e queria saber de você por quê, e se realmente foi um jogo atípico, o que deu errado na estratégia do Fluminense, exatamente para que o Inter tivesse essa predominância no primeiro tempo e fizesse o resultado que foi o final do jogo. O que nós erramos foram os passes não forçados que provocaram os gols. Quando o Inter errou no primeiro tempo, nós não conseguimos fazer o gol. Quando nós erramos, o Inter foi e decidiu o jogo. Só que o nosso erro foi muito mais assintoso, né? Um erro assim, quase que infantil. E isso não pode acontecer com um time da grandeza do Fluminense, isso não pode acontecer com jogadores do nosso nível, mas isso serve também ao mesmo tempo para nos fortalecer. Nós vimos fazendo jogos mais regulares, jogos com um bom equilíbrio entre defesa e ataque, e hoje não conseguimos. Não devemos esquecer, tirar proveito e ensinamento desse jogo e ter um pouco mais de concentração por parte individual, e fortalecemos coletivamente para os próximos jogos. A escalação eu treinei com os dois, fiz os treinamentos, achava que o Dutra poderia ser importante nesse jogo pelo vigor, porque vinha descansado, estava fora, é um jogador que colabora também na bola parada defensiva, ofensiva. E com o Matheus e o Dutra nós teríamos 2 jogadores mais agudos pelo lado do campo, e o Internacional ele aglomera muitos jogadores pelo meio campo. Então a função do Marco, que também treinou muito bem durante a semana, eu acho que o treinamento da semana também ele construiu essa oportunidade para o Marco Júnior começar. Ele poderia rodar por dentro para sair da marcação, mas infelizmente foi um primeiro tempo ruim. Apesar da boa oportunidade antes do gol do Internacional, foi ruim. Depois
Embora não tenhamos desorganizado totalmente, a gente tentou de todas as formas, abrindo até o time com uma situação de risco, né? Um risco calculado, mas não foi uma noite feliz, muito pelo contrário. Marcelo, é um desempenho que chega a preocupar ou ligar um sinal de alerta, tendo em vista que tem aí pela frente um jogo decisivo pela Copa Sul-Americana, mesmo que se tenha uma boa vantagem? Preocupa você perder de 3 no primeiro tempo pela forma que foi. Se o Internacional viesse aí num jogo equilibrado e fizesse 3 gols, ou nós fizéssemos 3 gols, poderia acontecer, mas da forma que foi, a gente precisa acentuar muito o trabalho na parte de concentração, mudar peças e ver o que pode fazer para melhorar. Isso não vai ser uma tônica do Fluminense. Nesses 6, 7 primeiros jogos aí que tivemos, foi um time muito, muito determinado, que podia até ter alguma dificuldade técnica, né, durante o jogo, mas era um time muito determinado, muito bem postado. E hoje nós demos essa oportunidade e doamos esses gols para o Internacional. O Internacional já seria uma equipe difícil de qualquer forma, tem feito bons jogos, está sabendo jogar muito bem fora de casa, mas da forma que foi, ficou muito mais leve, ficou muito mais tranquilo e ao mesmo tempo que temos que nos cobrar muito, nós temos também que dar força, porque é o início de um trabalho e temos um jogo decisivo, importante e muito difícil lá no Uruguai. Marcelo, boa noite. Você falou da falta de concentração e, além da questão técnica e tática, também a impressão que eu tive que após o segundo gol, sobretudo, foi uma questão até mental. A equipe se abalou um pouquinho. Você acha que o Fluminense, nessa parte psicológica, tem que trabalhar para esse tipo de ocasião, até já avisando também a decisão de quinta-feira? Quando você vem para um jogo como esse e cria uma expectativa imensa, né, mesmo sabendo que é um jogo difícil de buscar uma vitória e pontuar no Campeonato Brasileiro, como mandante principalmente, diante de sua torcida, e leva 2 gols tão rapidamente com erros assim infantis, isso causa um abalo, né, pelo menos momentâneo. E ali o Internacional ainda aproveitou de alguns contra-ataques, a gente começou a errar passe, os jogadores, alguns deles, né, um pouco mais nervosos, mas depois, com o intervalo, a gente voltou melhor, voltou mais equilibrado. O Internacional também tirou um pouco o pé para fazer contra-ataque. E isso acontece, é raro no futebol, mas acontece, mesmo sendo equipes da grandeza do Fluminense e Internacional. Só que não pode ser uma constante. O erro, ele tem, e a desatenção, ele tem um preço muito grande no futebol, porque um gol modifica muito. Eu, sinceramente, não tenho dúvida que o gol do Marco Júnior antes dos gols do Internacional poderia dar um novo aspecto, um novo rumo para o jogo. E méritos do Internacional, que jogou muito bem, que marcou atrás e que tem um time já um pouco entrosado, mais entrosado. E o Fluminense, temos que absorver essa derrota da forma que foi e reagir imediatamente, porque temos a sequência do Brasileiro e uma classificação que vai ser muito importante aí para a gente. Boa noite, Marcelo. Aqui. O Fluminense vem se reforçando bastante depois da sua chegada ao clube. Tentou agora o Ignacio Gonzalez, as negociações não aconteceram como o clube queria. Você vem utilizando muito o Luciano ali, auxiliando o Sornosa nas armações quando é necessário. O clube procura ainda um jogador para jogar ali junto com o Sornosa, ou quem sabe substituir o Sornosa nos momentos que forem precisos, assim como foi hoje? É uma situação difícil essa de reforço, porque até existe um esforço muito grande da diretoria nesse sentido, né? O clube tem suas dificuldades que são públicas, né, e são óbvias, mas com criatividade a gente tem conseguido trazer um ou outro jogador, e aí esbarra também no mercado, jogadores que já jogaram mais tempo, ou que ganham um salário muito alto. A Série B também, os clubes estão todos ali disputando alguma coisa importante. O número de atletas no momento é bom, a gente vai, não sei se com absoluta certeza, se tiver de vir mais um jogador, mas esse é o número que a gente pensou e temos que formar um time forte, competitivo com esses jogadores que nós temos. Temos que lutar com nossas próprias armas. Boa noite, professor.
Aqui atrás. Seguindo aqui atrás. Opa. Seguindo na questão do meia que falta, só tem o Sornosa, hoje mais uma vez ele foi o único meia relacionado. Recentemente voltou o Daniel do Oeste, a pedido do Fluminense, e hoje não foi relacionado. Tem algum motivo? Porque ele chegou há pouco tempo, ainda não... Ele vinha jogando lá. Ele, na verdade, fez 2 ou 3 treinos e o Luciano vinha fazendo essa função, um jogador experiente, né, muito rodado também. Nós achamos por bem não colocar no banco 2 meias, porque talvez não iríamos utilizar. O Sornosa faz a meia e pode fazer eventualmente um volante, como fez e já fez em outro jogo também. Mas o Daniel é um jogador que tem mostrado habilidade e certamente na sequência aí pode ser usado. Boa noite, professor. Como remotivar esse grupo em relação a essa derrota de hoje? Tem agora um jogo contra a equipe Defensor lá no Uruguai. E o que falar para o Júnior Dutra? Ele está sendo muito cobrado pela torcida. Como falar para esse jogador que ele pode realmente ser aquele jogador que ele veio para fazer no Fluminense? Em relação à cobrança, é natural que o torcedor cobre, né? Está muito fora da curva essa derrota da forma que foi, né? Levando 3 gols logo no primeiro tempo, com erros nossos, e todos nós somos cobrados e temos que reagir. Não dá para, no futebol, você ficar remoendo muito e sofrendo muito. Tem que tirar o ensinamento e melhorar. E a motivação é que a gente sabe que isso aí não é o nosso jogo, que a gente pode fazer muito mais e muito melhor, principalmente eliminar de vez a desatenção, o erro não forçado, né? Porque o adversário já está ali para marcar forte e para forçar erros, né? E a gente ainda faz da forma que foi, então ficou muito fácil, né? De certa forma, para o Internacional. Então é pensar no próximo jogo, viajar amanhã, descansar bastante, criar uma estratégia própria para segundo jogo. Temos uma vantagem importante, mas não definitiva. Temos que ter muito cuidado, principalmente início de jogo, lá no Uruguai, equilíbrio emocional, porque esses times jogam muito fortes, eles tentam de todas as formas tirar a concentração do jogador brasileiro. E vai ser muito importante, depois de uma derrota de certa forma desastrosa, a gente buscar a classificação e jogando bem, jogando como equipe. Marcelo. O Júnior Dutra é um jogador que eu confio, eu aprovei e até de certa forma indiquei o Júnior Dutra para cá, porque é um jogador experiente, voluntarioso, ele joga em mais de uma posição. Hoje a cobrança não deveria existir, é claro, pelo torcedor, mas não só com o Júnior Dutra, mas com todos nós. Acho que foi uma noite ruim de todos, inclusive do técnico também. Marcelo, boa noite. Boa noite. Você falando sobre os jogadores, foi a primeira vez que você relacionou o Cabeças para a partida. Eu queria que você fizesse uma avaliação do que você tem visto dele nos treinos. E você falou também sobre pressão e controle psicológico, controle mental. Como você já chegou a conversar, por exemplo, com o Jadson, com o Júnior Dutra, que foram vaiados hoje pela torcida, principalmente visando a partida agora fora de casa contra o Defensa? Não conversamos individualmente, porque a conversa foi só para oração e alguma conversa no sentido de cobrança que temos que ter e de reação imediata, né? Em relação ao Júnior e Jadson, são jogadores que eu confio. O Jadson já fez outras partidas muito boas e temos que dar força a esses jogadores. Nós contamos com esses jogadores para a sequência. São jogadores que vinham jogando e que estão participando, né? Então não dá para ser de outra forma. Como técnico, cabe a gente exercitar esse trabalho de dar moral, dar força e de cobrar também, né? Porque erramos coisas que, né, eram evitáveis nesse jogo. Marcelo, virando a página. O Cabeças, ele vem treinando, ele estava há muito tempo sem jogar e há algum tempo completamente parado, fazendo apenas o trabalho físico com um personal, uma academia. Se apresentou assim fisicamente um pouco mais baixo, já está treinando com o grupo, Eu trouxe na expectativa de possivelmente entrar um tempo menor,
mas achei que, pelo tipo de jogo, pelo fato de trazer o Sornosa para jogar atrás, com o Jadson, ficar com um time mais aberto, que o Everaldo e o Matheus Alessandro seriam mais importantes. Você já falou um pouquinho, mas virando a mesma página para a quinta, como fazer o time saber administrar essa vantagem de 2-0 que tem lá, a gente sabe que é o jogo pegado, enfim, você já falou. A Copa do Mundo, ela deixou um legado aí que eu acho que é importante a gente frisar. Todas as equipes, às vezes, se postam atrás do meio campo com mais jogadores e dali, retomando a bola, sai para atacar, ou em velocidade numa situação de contra-ataque, ou tocando rápido e o time saindo como bloco. E nós precisamos de exercer isso. Nosso time está ainda, às vezes, com, não vergonha, mas não exercitando essa marcação mais forte no campo de defesa. A gente, principalmente jogando no Maracanã, nós temos uma marcação um pouco mais adiantada e esse jogo, estrategicamente, é um jogo para isso, para você ter condição de marcação forte e mais sem deixar de jogar, escolhendo as melhores jogadas para contra-ataque e para sair jogando com velocidade e determinação. Acho que lá é muito importante a gente conseguir um gol. Se a gente conseguir um gol, aí sim a gente vai ter uma tranquilidade grande para buscar a classificação.